E, gente, em meio a esse embate entre governo e Congresso, 2 temas estão em destaque nesse momento. O imposto sobre operações financeiras, o IOF, e a tarifa de 50% aí do governo americano sobre o comércio do Brasil. E a gente convidou para debater esse assunto o senador Carlos Portinho. Carlos, por favor, seja muito bem-vindo aqui ao Em Tempo Real na Jovem Pan. Obrigada pela participação. Em que medida essas 2 situações podem prejudicar ainda mais as negociações diplomáticas do Brasil, não só com os Estados Unidos, mas com o resto do mundo? A situação do IOF, ela mostra uma prevalência do Supremo Tribunal Federal sobre, principalmente, o poder legislativo. E é justamente um dos argumentos, da cesta de argumentos, que o presidente Trump coloca para embargar, 50% de tarifa é embargo, a nossa economia, né? É preciso que esses gestos sejam mais diplomáticos nesse momento, né? O IOF foi um imposto criado com sua natureza jurídica e regulatória e numa canetada foi transformado em arrecadatório, sem cumprir a anterioridade, né? Os princípios tributários mínimos à anualidade. E ele já é, na sua origem, eivado de vício, né? Essa decisão, que contraria o que decidiu o Congresso Nacional, coloca mais uma vez submetido o Congresso Nacional ao Poder Judiciário. E quem manda é um ministro, porque não foi nenhuma decisão colegiada. Então, com todo respeito, mas o Congresso precisa se impor. Falei isso ontem na tribuna, aproveitando a presença do presidente da Câmara, Hugo Mota, ao lado do presidente Davi Alcolumbre. A gente tem que viver um sistema democrático de pesos e contrapesos. Se uma situação não funciona, ela precisa ter o seu contrapeso. E cabe ao presidente da Câmara, principalmente, saiu muito vencido nessa, e também na questão do aumento do número de deputados, né? Até coloco um outro elemento, estava acompanhando antes. Será que o Lula não quis atender o STF, que quer valer um censo de 2022, que, na minha opinião, não deveria valer? A nossa emenda, inclusive, era para postergar. E com relação à tarifa do Trump, vamos trabalhar, vamos sentar e negociar, mas com esses gestos complica muito. Senador, muito se coloca a questão que você bem mencionou do Donald Trump, que ele mencionou ali vários argumentos na carta e nas comunicações que ele tem feito quase que diariamente referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E muito como eleitores, como população, a gente olha o Senado, que é quem poderia fazer um contrapeso ao Supremo, ele fica ali muito concentrado na figura do seu presidente. Há alguma saída institucional, alguma forma de pressão, ou a ideia é esperar na próxima eleição, como o Bolsonaro e o seu grupo vem mencionando, de ter maioria no Senado, sendo que a gente já ouviu essa história muitas vezes do maior Congresso conservador de todos os tempos? A posição, o número de senadores de direita ou de centro-direita é o maior de todos os tempos, mas não tem a maioria. A maioria precisaria de 41. Hoje, nos pedidos de impeachment que eu assinei, que nós conseguimos coletar assinaturas, é um bom termômetro, a gente tem 33 senadores de centro-direita. É a maior bancada conservadora, mas não é a maioria. Precisaria de mais 8. E a gente tem eleições em 2026. Então, isso é um fato. Porque, se não, depender do presidente do Senado, e já foi o presidente Pacheco, agora o presidente Davi Alcolumbre, parece que falta um pouco de brio, né? Porque o presidente do Senado deve defender o Senado Federal, né? Não tem um senador que não tenha acordado hoje e visto nas suas redes sociais a morte do Congresso Nacional. Isso é muito sério. É impossível não haver no sistema democrático, como eu disse, pesos e contrapesos. Falta o contrapeso e falta um pouco de união dos senadores, porque isso não é ideológico. A questão do imposto do IOF não é ideológico. Isso afeta todo mundo, o trabalhador, quem está endividado, quase todo mundo, vivendo de crédito. Então, não é só a cobertura, não. E o Senado representa os estados, mas são os senadores eleitos pela população. Falta brio. Senador, em relação à investigação aberta pelo governo americano, que coloca o PIX, coloca também a situação da 25 de março, no mesmo balaio ali em relação a tudo. Qual a análise dos senadores, a sua análise e de que forma isso prejudica um pouco a imagem da direita no nosso país, já que Donald Trump sempre cita o ex-presidente Bolsonaro? A relação do que o mundo está vendo, o que acontece no Brasil, é fato, é verdadeira. Isso foi advertido durante muitas vezes. Agora, imaginar que o presidente Trump, por exemplo, não vai negociar com a China, que é um país
né, que não é bem uma democracia, vamos dizer assim, também não foi verdadeiro. A China foi sobretaxada, se não me engano, 187% e estava lá no dia seguinte sentada, negociando, empurrou, estendeu o prazo dessa medida e está tendo avanços na sua negociação com os Estados Unidos. Primeira coisa é o governo do Brasil levantar a bunda e ir lá, tirar as crianças da sala e conversar e tratar, porque aqui a gente tem um setor produtivo que está esperando uma resposta, pessoas que trabalham, pessoas que empreendem, que querem uma resposta. A partir disso, a gente vai poder medir dentro dessa cesta de argumento, onde cabe tudo, para que o presidente Trump, que é presidente dos Estados Unidos, e é lógico que tem que defender o seu povo, né? A gente quer que o nosso defenda o nosso, seja quem for, né? Mas o presidente dos Estados Unidos, país capitalista, ele quer resolver uma questão que é econômica, comercial, né? E está muito preocupado com os sinais que vêm daqui do Brasil, sim, tanto do STF quanto do presidente Lula, que faz bravata no BRICS, né? Que compra petróleo da Rússia, que inclusive a OTAN, não é só o presidente dos Estados Unidos, a OTAN adverte, o jornal alemão adverte para as mesmas coisas. Então é preciso um freio de arrumação e é preciso ser rápido. Demorou. Já era para estar sentado lá há muito tempo, e aí depois disso a gente vai saber o que nisso aí é bravata, é discussão ideológica, o que é real. Para o mundo real de quem produz, ele quer uma solução. Faltam 8 dias. Senador, me parece que o Senado, junto com a Câmara, acabou meio que apoiando as iniciativas do Executivo, que seria uma resposta, vamos responder com taxação na mesma moeda. Como que o senhor vê a atuação do Senado e a dificuldade do próprio Lula, porque ele me parece que não tem nem com quem conversar lá nos Estados Unidos, não é isso? A lei de reciprocidade, né, a reciprocidade, ela é legítima, né, em diversas situações, talvez nessa um pouco mais agravada, mas isso aí já é uma prática comercial comum, né? Isso não é o Lula que está inventando, isso outros países, vários países retaliaram para depois sentar na mesa. Pega o histórico aí, Índia, Estados Unidos, China, Argentina, Israel, né? União Europeia, alguns desses retaliaram, que é uma reação imediata, natural, agora nunca cortaram os canais de negociação. O governo não encontra canal, incompetência do governo. Portinho, do PL, muito obrigada pela sua participação em tempo real. Volte sempre.